Então, primeiro princípio de hoje: quer ter uma boa família, seja íntegro diante de Deus. Seja íntegro, né? Então você sabe, né, que tem às vezes um casal que não é íntegro diante de Deus, faz tudo errado, os filhos é tudo crente bonitinho. Mas você sabe que isso é uma exceção das exceções, né? Isso não é a regra, né? A regra é: você quer ter uma família bonita, seja íntegro diante de Deus. E integridade é ser correto nas palavras e nas atitudes, é agir, né, de acordo com aquilo que você ensina, né? Porque você ensina uma coisa para os outros e faz outra, né? Isso é falta de integridade. Você mente, você fala uma coisa e não é verdade, né? Então, e o exemplo aqui é Jó. Jó era um homem íntegro, né? No início da sua caminhada, ele era um homem inexperiente, ele não conhecia direito Deus, mas ele já era um homem íntegro. Foi o próprio Deus que falou isso a respeito dele, né? Mas ele, na verdade, se a gente for estudar aí o livro de Jó, a gente percebe que só lá no final da vida dele, lá no final do livro, lá no capítulo 40, ele fala: eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço ele, Deus de verdade, de fato, e por eu conhecer ele de fato e de verdade, agora eu me abomino, eu me arrependo. Olha que coisa. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. E quanto mais você conhece a Deus, você vê que Ele é maior do que você imaginava. E quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você mesmo, e você vê que você é menor do que você imaginava. Você vê que você é mais pecador do que você imaginava, porque Deus é luz, e a luz mostra o tanto que Ele é, mas também mostra o tanto que nós somos. Olha que coisa, não? Então, mas Jó já era íntegro. Integridade não é maturidade. Jó ainda não era maduro, né? Não era uma pessoa experiente, não era maduro, não tinha tido uma vida ainda transformada. O que fez ele ter essa vida transformada foi a tribulação, mas foi a luta que ele passou. Mas ele já era uma pessoa íntegra, quer dizer, era uma pessoa que já tinha, né, um desejo correto, um desejo puro de servir a Deus de verdade, né? De ser fiel a Deus. Já tinha um desejo de ser fiel a Deus. Jó 1, 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs. Comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, né? Falei esses dias aqui, na mensagem sobre família, nessa mesma mensagem, que um pai, né, e uma mãe que não ora para os seus filhos, ele está em pecado, né? Está em pecado. Você tem que orar pelos seus filhos, né? E eu vejo aqui algumas coisas aqui que, né, quando leio esse texto, eu não tenho como não me lembrar, né, dos meus filhos, né? Meus filhos sempre se deram bem, mas no começo eles não tinham tanta amizade, não tinham tanta comunhão. Depois as noras, sabe, foram se entrosando mais, fazendo mais amizade, se gozando, e os filhos acabou se entrosando mais, e eles estão, vira e mexe, eles estão fazendo churrasco junto, eles estão indo para um lugar junto, né? Isso me alegra muito. Toda vez que eu vejo acontecer isso na vida deles, eu me lembro desse texto aqui, de Jó, né? Mas olha o que Jó fazia, né? Estou querendo aqui dizer que eu sou o cara, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não, tudo que eu fiz foi misericórdia de Deus, não foi bondade minha. Mas eu estou, né, citando aqui um exemplo prático, pessoal, né? Que pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, não pela minha, não porque eu era alguém, mas pela misericórdia de Deus, Deus gerou no meu coração o desejo de orar pelos filhos desde o dia que me converti, né? Orar sempre para eles e pelas noras. Deus gerou no meu coração o desejo de orar pelas noras, pelas esposas deles. E olha que quando eu me converti, o pastor Rodrigo tinha 12 e o Fernando tinha 8, e eu já orava pelas noras deles, né? E uma coisa interessante, né? Pelas noras deles não, né? Pelas minhas noras, né? Pela esposa deles, né? Pelas noras deles é boa, né? Pelas minhas noras, né? Pelas esposas deles.
Então, troquei as bolas aqui. Então, irmãos, é tremendo. E quando eu chegava em casa, eu orava e tal, e eu tinha um hábito de chegar na porta do quarto deles. Eles dormiam, os dois dormiam no quarto. Chegava na porta, a porta fechada, eles estavam dormindo. E eu chegava na porta ali e orava, abençoava ali. Eu fazia isso, não diria todo dia, mas era comum eu fazer isso, né? Era comum, né? E eu nem imaginava que ele soubesse, né? Mas há uns tempos atrás aí eu ouvi uma pregação dele e ele falou que eu orava na porta lá de noite, né? E muitas vezes eles não estavam dormindo não e eles ouviam, né? Então, o que acontece? Eles precisam, na verdade, saber que você ora para eles também. Isso é importante, né? E se você fizer isso continuamente, não vai nem precisar ficar falando, olha, eu oro por você. Ele vai acabar percebendo. Eu orava para eles quando eles estavam dormindo de noite na porta, lá de fora. Mesmo assim, ele ficava sabendo, né? Que coisa, né? Então, e olha aqui, assim era Jó. A Bíblia diz aqui, ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Olha, eu vou falar um negócio para você. Holocausto você não precisa oferecer mais, né? Porque se eu não vou ministrar, não vou explicar isso aqui tudo de novo, os irmãos sabem. Holocausto você não precisa oferecer mais, mas a oração aqui, né? Você precisa, né? Então orar pelos seus filhos e pedir perdão por eles, né? O profeta Jeremias pedia perdão por ele e por toda Israel, né? Todo dia que eu venho aqui orar, eu oro ali na salinha ali, eu peço perdão por mim, eu falo, Senhor, o Senhor me perdoe, eu peço perdão por mim e por todos os irmãos que vão estar aqui na igreja. Todo culto eu peço perdão por mim e por todos, Pai. Se o irmão pecou, o Senhor tenha misericórdia dele, não seja imputado sobre eles de pecado, e que nada venha atrapalhar o nosso culto, porque para o Senhor se manifestar, para o Senhor agir, para a gente, sabe, de uma maneira simples, e transformando as nossas vidas, né? O Senhor precisa agir, né? E o Senhor só age onde não tem pecado, e a única maneira de não ter pecado aqui na nossa igreja, é o Senhor perdoar todos nós, né? É a única maneira, porque aqui não tem, entendeu? Então todo dia, então pedir perdão pelos seus filhos, orar por eles também, isso você deve continuar fazendo. Só o holocausto aqui que não, né? Porque esse aqui já houve um holocausto definitivo, né? Que foi Jesus Cristo que morreu na cruz, mas o restante aqui se deve fazer também, né? E se a gente fizer isso, a gente vai ter uma família bonita. Segundo princípio, né? Esse aqui eu vou ser bem rápido, porque no domingo passado eu já falei um parecido com esse. Não é o mesmo, não é igual, mas parecido. Então eu vou ser bem breve aqui nesse aqui. Ame mais a Deus do que, né, a sua família. Jó 1, 18 e 22. Também este falava ainda quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, olha eles aí fazendo festa, olha eles aí em comunhão. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E aí vem o versículo 21, conhecidíssimo, né? E disse, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, aqui Jó amava muito a sua família, né? Mas ele mostrou aqui que ele amava mais a Deus do que a sua família, né? E os nossos filhos, tem crente, irmãos? Você não vai acreditar, mas eu vou falar mesmo assim. Você vai ter dificuldade de acreditar nisso aqui, mas tem crente, você entendeu? Que acha que o filho vai ficar ofendido, falar que Deus é maior, mais importante que ele, que Deus, né? Irmão, seu filho ele tem que saber que Deus é mais importante que ele, que você ama ele, mas Deus é mais importante. Deus está acima de tudo. Ele tem que saber, porque assim, né? Só assim ele vai amar Deus acima de tudo e vai ensinar os dele também, os filhos dele também, e ele vai entender que é assim mesmo, que é o certo, que Deus é maior mesmo, não tem jeito, né?
Ele vai entender e vai gostar disso, né? E vai gostar disso, né? Então, a gente não tem que ter medo de dizer nem para filho, nem para cônjuge, nem para ninguém que Deus está acima de tudo, e viver uma vida assim e demonstrar isso com as nossas atitudes. Isso só vai fazer bem para quem está ao seu redor. Não vai ser humilhar, não vai ser algo que vai deixar ele triste, não. Se ele não for crente, não entender as coisas, pode ser que ele fique meio aborrecido assim, mas depois vai, a hora que ele entender, vai, né? Verdade? Próximo. Algo tremendo aqui, Deus restaurou o casamento de Jó enquanto ele orava para os seus amigos, né? Eu quero dizer que a Bíblia não tem um versículo assim que diz claramente que Deus restaurou o casamento de Jó com aquela mesma esposa, mas não tem como a gente não crer nisso, né? Por quê? Né? Casar de novo, largar da mulher e casar com outra, não podia, não pode, é errado, né? Deus não ia dizer que Jó era íntimo e você largou da mulher, casou com outro, entendeu? E a Bíblia não diz que a mulher dele não morreu, né? E então a Bíblia diz que Deus restaurou a família, deu mais um monte de filhos. Você acha que deu com quem? Com os filhos caíram do céu? Não, foram com essa a esposa dele, que não era tão benção assim, entendeu? Que era meio, né? Carnal essa mulher aí, entendeu? Então Deus restaurou, né? Olha Jó 42:10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo que antes lhe possuía. Então Deus restaurou a família, deu mais um monte de filho, restaurou o casamento dele, irmão. Restaurou o casamento, como deu mais um monte de filho, e, né, restaurou com certeza aqui o casamento dele. E quando ele orava para os seus amigos, e esses amigos, que nem eram tão amigos assim, né, davam umas catucadas nele, né? Então nem eram tão amigos assim, mas quando ele orava pelos seus amigos, Deus restaurou. Então o que acontece? Né? Nós temos que orar pelas nossas famílias, mas temos que orar para a família dos outros também. Temos que orar por, acho que a prioridade é a sua família, mas se eu não orar para a sua, como é que vai fazer? Mas temos que orar para os outros também, né? Porque quando a gente ora para os outros, Deus também acaba abençoando a gente, né? A bênção geralmente é uma mão dupla, ela vai e vem, é para quem está, né, recebendo a oração e para quem está orando também, né? Então a gente, né, deve orar principalmente pela sua família e pelas outras também. Assim também funciona com a questão da ajuda, sabe? Tem gente que é generoso, que é uma maravilha, você entendeu? É uma maravilha, né? Filho, quando você quer? Está aqui. A esposa? Está aqui. Chapinha? Aqui, entendeu? Mas para uma pessoa que não é parente, que não é da família, não dá um centavo, não dá um tostão. Irmão, isso vai ser complicado lá diante de Deus. Vai ser complicado, porque lógico que a prioridade é a nossa família, né? Mas você tem que ser generoso com os outros também, porque ajudar as famílias, os filhos, todo mundo ajuda, até os maus ajudam, até o bandido ajuda, entendeu? Nós precisamos ir além, né? Precisamos ir além, né? Próximo. Aqui. Irmãos, Deus é muito grande, muito. Mas Jó, ele só descobriu, ele já era íntegro, ele já conhecia Deus, ele já era um homem íntegro, o próprio Deus falou isso a respeito dele, né? Mas ele só ficou sabendo o quanto Deus era grande no final do livro, depois dele ter passado por toda a tribulação. Aí que ele ficou sabendo o quanto Deus era grande. Olha aqui, Jó 42:1-6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos traduzir isso aqui numa outra linguagem para entender melhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus estabeleceu que vai ser, ninguém vai mudar. Então quando nós oramos, não é para mudar Deus, é para mudar nós, porque os planos de Deus já estão pré-estabelecidos, ninguém pode mudar, entendeu? Né? Mas o povo que crê muito nessa questão do livre-arbítrio aí e tal, né?
Então, o homem, quando a gente toca nessa palavra livre-arbítrio, não explica direito, aí fica feio, fica ruim, né? Porque o povo entende tudo errado, essa questão do livre-arbítrio, né? Então, mas vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Jó, ele falou no começo ele falava de coisas que ele não entendia, coisas que ele não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja bem, a santidade nossa, a bondade nossa, quando nós conhecemos a Deus, vira abominação, vira trapo de imundícia quando nós conhecemos a Deus. Porque Deus é luz e mostra tudo aparenta. Então, quando Jó conheceu mais a Deus, a bondade dele virou lixo. Falou: eu me abomino e me arrependo. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo para os irmãos. Irmãos, quando que se vier um avivamento, se Deus aparecer nesse lugar, se vier um avivamento ou causar alguma coisa, irmão, as pessoas não vão ficar orando em línguas, provavelmente, profetizando, provavelmente, não vão ficar rodopiando, dançando, pulando. As pessoas vão descer debaixo das cadeiras e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que é o sinal do avivamento. O povo arrependido, o povo gemendo, clamando: me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um trapo. Isso é o principal sinal do avivamento. Sabe? Pular, rodopiar, mas como eles fazem também, nos outros, qualquer outro lugar, no espiritismo, qualquer outro lugar eles fazem. Entendeu? Mas quando tem a presença de Deus, quando Deus se manifesta, acontece algo que não acontece em nenhum outro lugar, um arrependimento genuíno e verdadeiro. Não acontece em nenhum outro lugar. Eu vou falar uma coisa para você. Jó, Deus fez aquele elogio para Jó, tudo tal. Mas sabe quantas vezes Jó clamou? Eu não me lembro, sou muito bom de números, mas foi mais de 30 vezes. Jó clamou. Clamor não é aquela oraçãozinha simples, é um clamor, é uma coisa que sai fogo, que tem gemido, que tem choro, que tem, entendeu? 30 e poucas vezes. Sabe quantas vezes Deus respondeu para ele? Nenhuma. Só no final ali, só. Entendeu? E clamou 30 e poucas vezes, e Deus calado. Entendeu? E Deus calado. E as coisas acontecendo, e ele se manteve íntegro, né? E é interessante que Deus é tão grande que eu quero até fazer uma ilustração aqui. Que não tem como a gente entender o tamanho de Deus, né? E certa vez estava um pai, né, com o seu filho, e aí ele estava ensinando seu filho, isso que eu estou ensinando a vocês aqui, né? Deus, meu filho, ele é maior do que a nossa família, ele é mais importante do que a nossa família. Deus, ele é isso. O menino ficou assim: puxa, mas a nossa família é tão importante, o pai, aqui a gente se ama tanto e nós somos tão importantes, e Deus é assim, ainda tão maior do que nós, tão mais importante que nós. Puxa, mas pai, se Deus é muito grande, não, ele é muito grande, filho. Mas qual que é o tamanho mesmo? Dá para o senhor falar para mim qual que é o tamanho desse Deus? Aí o pai falou assim: meu filho, Deus não tem tamanho, né? Ou melhor, não dá para falar o tamanho de Deus, né? Não dá para explicar o tamanho de Deus. O filho falou assim: mas como não dá para explicar? Não dá para explicar. Então o pai falou para o filho: olha lá em cima no ar lá. Você está vendo aquele avião? Não estou vendo não, pai. Olha direitinho, olha melhor, tem um avião lá em cima. Ah, que pequenininho. Você achou pequeno? É bem pequeno, né, filho?
Ah, tá. É muito pequeno, é o tamanho da palma da minha mão. É muito pequeno, filho, é muito pequeno aquele avião. Aí pegou o menino e foi no aeroporto. Aí chegou, aquele Boeing, né? Falou, meu filho, o que você acha desse avião aqui? É grande ou é pequeno? Ele falou, pai, é muito grande. Eu nunca vi uma coisa tão grande assim na minha vida. Mas é muito grande demais, eu nunca imaginei que existisse um negócio tão grande. Mas é muito grande, pai. Falou, pois é, esse avião aqui é o mesmo que estava lá em cima. Entendeu? Então Deus é assim também, depende da distância que você olha. Se você estiver distante dele, se você não ora, se você não busca, se você não estuda a Bíblia, o seu olhar ele parece pequeno. Mas se você estuda a Bíblia, se você frequenta a igreja, tem aliança com os irmãos, se você busca a sua vista, ele vai ser gigante. Ele vai ser grande. Quanto mais próximo dele você estiver, maior ele é. Quanto mais distante dele você estiver, menor ele será para você. Né? Então, por isso que tem gente que não acha que Deus não é nada. Acha que Deus é um velhinho ali que não está se importando muito, que aprova todas as barbaridades que eles fazem. Deus lá. Por quê? Porque estão muito distante de Deus. Se estiver muito distante, vai parecer pequenininho, igual o aviãozinho lá. O avião é gigante, o avião, mas lá no alto, muito distante, parece da palma da mão. Olha que coisa. Assim é Deus, irmãos. Né? Próximo princípio. Casamento, irmãos, é trabalho em equipe. Casamento é trabalho em equipe. Né? Coríntios 11:11 diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Né? Você vê que um depende do outro. Né? Não dá para viver sozinho, não dá para ter, né? Como eu disse, a gente não pode dar. A gente não pode viver como, depois que você casa, você não pode mais viver como se estivesse sozinho. Você tem que dar salvação para o outro. Mas por outro lado também esse negócio tem limite também, porque se você não deixa o outro respirar também, né? O outro, né, faz qualquer coisinha que o outro faz, mas você não falou comigo. Não, peraí, não funciona assim não. Entendeu? Também não é assim. Né? Ah, o que você foi? O que você comeu? O que tinha? Mas tinha sal, tinha vinagre, mas tinha alface, mas tinha. Vai virar um inferno, né? Vai virar um inferno. Então, qualquer coisinha já fica bicudo porque o outro não. Na verdade, a gente tem que exigir mais de nós do que do outro. Eu tenho que dar a satisfação. Né? Se o outro não der muito, né? Se for meio exagerado, você conversa com ele. Se for pouca coisa, deixa para lá. A gente costuma exigir muito do outro e pouco da gente. Né? Então, mas enfim. O casal, ele tem que trabalhar em equipe. A partir do momento que você casou, você não pode mais viver como se estivesse sozinho. Mas qual que é o objetivo de Deus que o casal trabalhe em equipe? Qual que é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus que o casal trabalhe em equipe é humilhar a mulher. Né? O homem é o cabeça, e humilhar a mulher, lógico que não. Né? As feministas põem isso na cabeça, né? Por causa do orgulho, por causa da soberba, porque, né, eles põem isso na cabeça que, né, Deus está querendo humilhar a mulher. Mas não é isso não. O propósito de Deus é trazer alívio para o casal, refrigério, é dividir as tarefas, para não ficar muito pesado para uma pessoa só. Então dividir as tarefas. E Deus divide as tarefas e capacita cada um na sua tarefa. Vou citar aqui o exemplo. O homem é o principal provedor da casa. Essa é a principal missão do homem, é prover a casa. Provedor. Eu sei que hoje nem precisa usar muito a força física para ganhar dinheiro, muitas vezes está muito formatizado e tal. Mas antigamente não era assim, né? Para trazer a provisão para casa, geralmente precisava usar a força física. O que Deus fez? O homem é mais forte que a mulher. Deus não fez o homem mais forte que a mulher para bater nela, né? É para cumprir a missão principal dele, que era trazer a provisão. Eu creio assim que o homem ele é tão mais forte que a mulher, que com raras exceções, não sei essas mulheres que lutam MMA aí, não sei, né? Com raras exceções, eu acho que um homem muito pequeno, e se ele for saudável, né, não tiver nenhum problema, um pequenininho, um menor homem, ele é mais forte que uma mulher maior. Entendeu? Tanto é desproporcional a diferença de força. Por outro lado,
a missão principal da mulher é gerar filho, né? Fala a verdade. O homem é macho mesmo, forte, tem quase o dobro da força da mulher, bicho macho mesmo. Qualquer dorzinha, ai, eu quero minha mãe. É verdade ou não é? A mulher aguenta 10 vezes mais dor do que o homem. Por quê? Deus já pensou nisso. Porque a missão dela é ser uma capacitação sobrenatural que Deus deu para a mulher, para que ela pudesse cumprir a sua missão de mãe. Entendeu? A mulher está arrebentada, está com um problema gravíssimo, e está ali, está suportando. O homem qualquer coisinha. Lá em casa é assim. Né? É verdade. Né? Então, o objetivo de Deus não é humilhar um ou outro, o objetivo de Deus é dividir as tarefas. Não? É igual a questão do dízimo. Por que Deus estabeleceu o dízimo 10%? Qual que é o objetivo? Para a igreja enricar? Não. O objetivo é não ficar pesado nem para um e nem para outro. Né? Por quê? Eu creio assim que se uma pessoa quiser um dia, sei lá, se ela quiser dar tudo, se ela quiser dar 30%, eu creio que ela não vai perder, não tem nada a perder, eu creio que ela só tem a ganhar. Mas a princípio, acho que a vontade de Deus não é essa. Né? A princípio eu creio que como regra, né? Pode ser isso como exceção, mas como regra, eu acho que a vontade de Deus não é que você dê 20, dê 30, porque vai ficar pesado. Não adianta falar que não, porque vai ficar. Né? Por isso que Deus estabeleceu. Com 10, quem ganha 1.000, dá 100. Quem ganha 10 mil, ganha 1.000. Mas não vai ficar, se ficar pesado, pelo menos fica menos pesado. Porque já pensou se cada um tivesse que dar 200 conto? Para muitos 200 conto não é nada, mas para outros, irmão, é a metade do que ganha. Como é que vai fazer? Né? Então o objetivo de Deus sempre não é trazer peso. O próprio Davi, por que Davi tocou também o coração de Deus, e por que os seus liderados amavam Davi? Porque Davi, ele tinha sempre isso no coração, de não ser peso, não trazer peso para a nação, para a coisa, né? De ser justo, de que as pessoas, tanto em outras áreas como nessa área também, aí da finança, né? Ele não queria ser peso, né? E quando depois entrou o filho dele, né, no lugar, ele, em vez de se aconselhar ouvir o conselho dos anciãos, ele ouviu o conselho dos jovens. E qual que é o conselho dos jovens deram para ele? O povo tem que ver que você é forte, que você entendeu? Que com você a coisa é séria e tem que aumentar o imposto. Acabou com o reinado, né? O povo já não fazia mais por prazer, né? Então, é isso que alegra o coração de Deus, que não seja peso nem para um nem para o outro, que tudo flua naturalmente. Esse é o desejo de Deus. Próximo, né? O casamento é um relacionamento de fidelidade, parceria e confiança. Eu tenho certeza. Qual que é a pessoa, você que é casado, seja homem, seja mulher, qual que é a pessoa que você mais deveria de confiar? Bom, vamos começar pelo começo. Começar pelo começo. Primeira pessoa que você tem que mais confiar é Deus, né? Mas depois de Deus, aqui dos mortais, quem que seria a pessoa que você teria mais que confiar? Pastor? Não, eu acho que deveria ser o seu cônjuge. Essa é a pessoa que você mais teria que confiar. Em segundo lugar, o pastor. Você confia mais nos seus filhos, que tem 10, 12 anos, que não tem vivência nenhuma, que não tem coisa nenhuma, mais do que no pastor. Tem alguma coisa errada, ou com o pastor ou com você. Entendeu? Não. Porque a gente sabe que tem pastor que não dá para confiar mesmo, né? Então, mas tem uns que dá para confiar. Então eu creio assim, né? Eu creio que a pessoa, né, tem que confiar no seu cônjuge. Se você não confiar no seu cônjuge, você vai confiar em quem? Entendeu? Então o relacionamento está bom quando tem confiança. Se tem desconfiança, então tem alguma coisa errada. Então ali são as pessoas que você deveria
que seria o correto, que se tudo está correndo saudável, se a igreja for boa, o pastor é um bom pastor e o casal é firme com Deus, a regra seria essa, a maior confiança seria no seu cônjuge. Segundo lugar, né, é o pastor, e depois, se os filhos são grandinhos, de repente, em terceiro lugar, talvez os filhos, não sei, né? Aí depende do tamanho, depende da maturidade dos filhos, né? Entendeu? Então, por quê? Se você não puder confiar no seu cônjuge, se você não confiar nele, como é que você vai ir? Né? É complicado. É complicado, né? E se o cônjuge seu percebe, você não tem confiança nele, isso aí estraga qualquer casamento, né? Isso aí estraga qualquer casamento, né? Então tem que ser parceria, um relacionamento de parceria e confiança. Parceria é ser parceiro, um ajudar o outro. Não pode ter disputa dentro de casa, né? Não pode ter disputa, um é para ajudar o outro. Porque tem casais que é lógico que, né, é panela que voa, é vassourado na cabeça. Mas aí eu imagino que não são cristãos, e se frequenta a igreja, provavelmente não é nascido de novo. Alguém nascido de novo pode acontecer como um acidente, eu acho, uma vez, tal, pode acontecer, mas não é muito comum, não deveria ser, né? Entendeu? Enfim, quem nasceu de novo, se não tomar cuidado também, o capeta também, né? Você bobeia, o diabo acaba entrando no meio e faz coisa também absurda também, viu? Né? Mas aí, se a pessoa nasceu de novo, eu creio que ela vai se arrepender, né? E não vai fazer mais, né? Mas assim, né, entre pessoas cristãs que são firmes, que amam Deus e tal, muitas vezes não tem assim vassourado na cabeça, mas tem aquela disputinha, entendeu? Eu não concordo, tal, mas você está vendo? E tem aquela disputinha, fica aquela guerrinha, um contra o outro ali. Em vez de um ajudar o outro, em vez de incentivar, entendeu? É aquela guerrinha, um disputando contra o outro, querendo ser melhor que o outro, querendo tomar a frente, o outro querendo tomar a frente, né? Então é complicado um relacionamento assim. Casamento é um relacionamento de fidelidade, parceria e confiança, entendeu? E fidelidade não é só no sentido de traição, não. Ser fiel ali, né, a palavra, procurar se esforçar para, né, o homem ali ser o cabeça, mas fazer com amor, a esposa procurar ser ajudadora, né, e por aí afora. Amém? Próximo. Irmãos, paixão, paz, amor dura para sempre, né? Amor dura para sempre. Então, eu sei que as pessoas hoje têm essa mania, não, porque separou, acabou o amor e tal, Mas amor não acaba, irmãos. Amor não acaba, é impossível acabar, porque a Bíblia diz que amor não acaba. Entendeu? E se nós acharmos que amor acaba, então nós vamos ter que desistir da Bíblia, porque a Bíblia está claro que amor não acaba. Entendeu? Então, quem é essas pessoas que dizem que o amor acabou? É porque não era amor, era algo parecido com amor, mas não era amor, né? E algo que é um pouco parecido com amor é a paixão. E a paixão, ela é inclusive mais, inicialmente, aparentemente, ela é mais forte do que o amor. Mas ela não é mais forte, porque forte é aquilo que dura mais, né? E o fogo na lenha, ele dura mais. O fogo na palha, né, dura menos, mas inicialmente o fogo é maior, entendeu? A paixão é o fogo na palha, o amor é o fogo na lenha, né? Então vai queimando a vida inteira, pode botando lenha, a palha não tem jeito de arrumar tanta palha para queimar, né? Então olha Cantares 8:7, que diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado, né? Quando é paixão, irmão, o cara chegar e falar, te dou um iate, uma fazenda, um avião e mais 2 milhões por mês. Se for paixão, na primeira oferta é capaz de recusar, mas na segunda, na terceira, se ficar insistindo, e vai mesmo. Vai chegar uma hora que vai te trocar pelos 2 milhões e o iate, entendeu? Agora, se for amor, não. Pode vir com o mundo inteiro, entendeu? Pessoas abriram mão
do mundo inteiro abriram mão das suas famílias, foram cortados ao meio. Por quê? Porque existia amor. Não era paixão, era amor. Entendeu? E existe paixão entre um homem e uma mulher, mas o que mais tem paixão é por Cristo. As pessoas se apaixonam por Cristo, mas não aprenderam a amar Cristo. Essas pessoas que eram fervorosas diante de Deus, que eram fervorosas e que pulavam, e que gemia, que trazia gente para a igreja, que fazia um monte de coisa na igreja, depois desviou, está do lado do pecado, não era amor, era paixão. Acabou o fogo, acabou a palha. Entendeu? O amor não acaba. Eu já vi muito isso, pessoas apaixonadas por Jesus, mas não aprenderam a amar. Só paixão. A paixão acaba. Chega uma hora ele se desvia. Quem é apaixonado, chega uma hora ele se desvia. Mas quem ama Deus, não se desvia. E quem ama a esposa, quem ama o marido, não larga. Porque o amor não acaba. Né? Em 1 Coríntios 12:31 diz: entretanto procurai com zelo os melhores dons. E qual o melhor dom que a Bíblia diz que é? Profecia? Não. Eu disse que o melhor dom é o dom do amor, é o dom supremo, é o dom maior, é o dom do amor. Tem que procurar, entendeu? Amar não é um sentimento, amar você tem que decidir. Você tem que decidir, e hoje amar, e amanhã você tem que decidir de novo. Tem que decidir todo dia. Todo dia você tem que decidir amar. Isso é procurar, né? Então o dom que Deus está falando aqui que tem que procurar, tem outros eu creio também aqui, mas se assemelham também ao amor, mas basicamente é o amor, entendeu? É o amor, porque a Bíblia não ensina em lugar nenhum que tem que procurar o dom de línguas e de profetizar, não ensina não, né? E olha aqui, ó, 1 Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou com um símbolo que retine. Aí acrescento eu, né? Ainda que eu seja apaixonado, se não tiver amor, não serve, né? Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Né? Você sabe que algum tempo atrás aqui eu ministrei uma série de mensagens aqui sobre a história da igreja, né? Foram 16 mensagens de 1 hora sobre a história da igreja, né? E eu estudei bastante sobre a Idade Média e tal, e a Igreja Católica, né? Para ministrar essa série de mensagens. E houve um período na Idade Média que a Igreja Católica ela oferecia algumas recompensas lá, não vou entrar em detalhe também porque vai demorar muito, para quem fosse mártir, morresse, pela igreja, pela coisa. Irmão, teve que tirar a recompensa, porque estava morrendo muita gente. Estava morrendo muita gente. As pessoas morrendo, entregando a vida, morrendo, se martirizando, para poder receber o prêmio, deixar a família bem, ficar o nome na história, E a gente sabe que esse povo nenhum, igreja católica, isso aí ninguém era crente, E morriam, davam suas vidas, até que a igreja católica teve que cortar não oferecia mais o prêmio, parou que estava muito mártir, estava morrendo muita gente. O amor é paciente e benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos repetir isso aqui? Repete comigo, 1, 2, 3. O amor jamais acaba. De novo. O amor jamais acaba. Não tem fim, Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba. Próximo. Hoje nós temos a Santa Ceia, estou quase que encerrando.
Um casal que vive em guerra não tem a bênção de Deus, né? Aqui eu estou sendo um pouquinho eufemista, né? Eu poderia também dizer assim: um casal que vive em guerra está debaixo de maldição, né? Está debaixo de maldição, né? E olha o que diz aqui, ó. 1 Pedro 3,7, irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui é tremendo, né? Embora eu vejo que o feminismo hoje está mais atuante do que o machismo, né? Porque, não sei, a mim me parece que machismo sempre existiu, mas feminismo parece que até há uns, sei lá, 60, 70, 80 anos atrás, aí parece que praticamente quase que não existia, né? Mas hoje o feminismo ele está mais incendiário, né, do que o machismo, né? Os ativistas, né? Não existe um ativismo machista, mas existe o ativismo feminista, né? Então, então esse feminismo hoje, ele também é muito ligado ao lesbianismo, né? Geralmente, quem é feminista, ou já é ou vai virar, né, lésbica. É igual a matemática, 2 mais 2 é 4. Geralmente é assim, né? Isso a gente vê na prática, que é assim que funciona, né? E por que também? Porque as ideologias são as mesmas, né? Ali é tudo muito parecido, tem os mesmos pensamentos. E na verdade, acho que, né, a pessoa já não sei qual que vem primeiro, né? Se a pessoa já tem uma tendência, né, homossexual, e aí então começa a funcionar como um ativista feminista, né? Não sei qual dos dois que vem primeiro, se vem junto, não sei. Enfim, são duas coisas bem que caminham juntas, né? O feminismo e o lesbianismo. Né? Olha aqui o que diz, mas a gente sabe que existe o machismo, né? E olha aqui, 1 Pedro 3,7, isso aqui para os homens, não só para os machistas, porque esses aí, na verdade, não vão nem obedecer mesmo, é para lá mesmo, viu? Para que é para lá mesmo, o machista não vai ouvir isso aqui, não vai obedecer, não vai, não, é para lá mesmo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil, que eu falei agora há pouco, a mulher é mais fraca fisicamente, né? Uma parte mais frágil, e ela é mais fraca emocionalmente também, ela é melhor para suportar a dor, ela não é mais, emocionalmente também, a mulher, ela é mais fraca, por isso que a mulher, é complicado quando a mulher é cabeça, quando a mulher exerce a liderança, porque emocionalmente ela pode se desequilibrar mais fácil, tomar uma decisão errada emocionalmente. O homem, ele é mais, né, mais racional, né? Então, a mulher, ela vai muito pela emoção, não que o homem não vá também, a mulher é mais, né? Então, o texto, vou começar de novo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você viu? Eu falei, se o casal vive em guerra, não tem a bênção de Deus. Ou podemos também dizer, se ele vive em guerra, está debaixo de maldição, porque nem as orações dele não são ouvidas. O casal vive em guerra, marido humilha a mulher, marido oprime a mulher, entendeu? Então, a mulher é complicada, lógico, vai ter as guerrinhas lá, ele vai ter as lutas, ele vai cometer os erros dele lá e tal, mas estou falando assim, né? Eu acho que aqui é meio um caso de, né? A mulher de repente está tentando fazer o melhor ali e o marido é um opressor ali, e eu creio que aí, né, Deus não vai ouvir a oração desse marido, né? E se os dois forem parecidos também, Deus não vai ouvir a oração nenhum nem do outro, né? Porque é o que está escrito aqui, para que não se interrompam as vossas orações, né? Deus não ouve a oração de quem está na prática de pecado, né? Deus não ouve, né? Olha aqui, ó, Provérbios 5,18, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, né? A gente tem que procurar ser grato,
Entendeu? Ah, irmão, a minha é meio complicada, pastor. O senhor está falando isso aí porque você não conhece a minha. Ah, sei lá, cara. Aonde Deus estava quando você casou? Estava dormindo? Será que ele estava descansando? Será que ele tinha ido dar uma passeada? Ué, Deus estava lá, ele continuava sendo Deus, ele permitiu, ele tem algum propósito, de repente é essa daí mesmo que você merece, ou de repente, não sei, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e pronto. Por quê? Ah não, mas quando eu casei eu não era crente ainda. Tudo bem, você não era crente, mas Deus já era Deus, e ele permitiu. Entendeu? Então, e ele tem um propósito, e ele permitiu, e ele já sabia que você ia se converter, entendeu? E ele permitiu, ele já era Deus, então não reclame. É verdade ou não é? É lógico, você não era crente, você fez as burradas lá, cometeu seus erros, mas aí, Deus permitiu, e aí, agora você tem que, seja homem para vencer, seja mulher de verdade para vencer agora isso aí. Para não ficar, eu quero minha mãe, eu quero morrer, entendeu? Não. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que tipo de ira que é essa aqui que Deus permite que você fique irado? Não é você ficar irado, jogar a panela na cabeça do marido e depois se arrepender rápido. Não, lógico que você jogar a panela na cabeça do marido, você tem que se arrepender rápido. Não é esse tipo de ira aqui que Deus permite. Você ficar irado, jogar a panela na cabeça do marido, você já pecou. Aqui diz que é para irar e não pecar. E o que é irar e não pecar? Se irar com coisas erradas, com abominações. Você vê que a pessoa está fazendo um aborto, isso não te deixa irado, alguém fazer um aborto, entendeu? Isso te deixa irado. Mas aí o que você faz? Aí você vai lá e mata a mãe também, fala, você está matando a criança, também te mata, e você pecou. Não, mas você fez o pior. Então irais, Deus fica irado, mas Deus fica irado. Deus fica irado, de maneira justa, fica irado com as coisas erradas. Então nós devemos até nos irar. Você vê o justo sendo humilhado, a criança sendo violentada, você não vai ficar irado? Ou você não é crente? Mas você não vai fazer o mesmo? Então, você vai ficar irado com uma pessoa que o seu cônjuge está fazendo coisa errada, ele não está correto com você. Você vai ficar irado, mas você não vai fazer o mesmo. Quando você fica irado porque ele fez uma coisa errada e você faz o mesmo, aí você irou e pecou. Ele fala, irai-vos e não pequeis. Por que é para irar? É irar com algo que a pessoa fez de errado. Entendeu? Se você for te trair, você vai ficar feliz, contente? Ah, não, sou servo de Deus, eu perdoo. Você vai ficar irado, entendeu? Mas aí você vai lá e vai fazer o mesmo? Não. Então, por isso que ele diz, irai-vos e não pequeis. Irai-vos aqui, tem gente que entende assim, e não pequeis, tem gente que entende assim, você pode fazer uma coisa absurda, contanto você pedir perdão rápido, tudo bem. Não. Se fizer uma coisa absurda, você tem que pedir perdão rápido mesmo. Mas se fizer uma coisa absurda, você já pecou. Aí você vai ter consequência. Se pedir perdão, Deus vai perdoar, mas vai ter consequência. Entendeu? Aqui é irai-vos e não pequeis. A pessoa comete uma injustiça, o seu cônjuge comete uma injustiça com você fica irado, mas você não vai fazer o mesmo. Porque se ele comete uma injustiça com você fica irado, mas você vai e faz o mesmo. Resumindo, tudo da mesma laia. Forte essa, né? Mas é assim mesmo, tudo da mesma laia. O último para encerrar. A nós fazer a Santa Ceia. Irmãos, viver sozinho, a vida fica meio sem sentido, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você viu? Deus está no coração de Deus, a família. Deus fez uma mulher porque ele sabia que para o homem, viver sozinho seria difícil. Eclesiastes 4, 8 a 12. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. Ele não diz: para quem trabalhou eu?
se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, irmãos, a pessoa que não casa, fica solteira a vida inteira, a vida fica meio sem sentido, né? Pessoas que casam, não têm filho, fica meio sem sentido, falta um filho, a família incompleta, falta. Mas nós sabemos que tem pessoas que casam e não podem ter filho, né? Ele quer, mas não vem, né? E aí paciência, Deus deve ter um outro propósito na vida dele. Se ele for fiel, Deus vai suprir isso, Deus vai fazer justiça, né? Depois, lembra-se, nesse mundo não tem justiça plena neste mundo. Deus vai fazer justiça, não veio, não tem problema, né? Uma mulher, eu não era crente, eu perdi muito tempo, agora já estou meio de idade, né? Então uma mulher já falou isso para mim um tempo atrás. Agora já passei dos 40, é tão difícil uma pessoa boa, que seja firme, que seja crente. A pessoa com 40 e poucos anos já está mais usada, já passou por tudo quanto é mão, entendeu? Aí não tem jeito, aí vem para a igreja, converte, e aí agora eu tenho medo de casar, amém. Não, acho que passou meu tempo, tudo bem, fazer o que, né? Paciência, mas antes de casar com a pessoa errada, 10 milhões de vezes ficar sozinho, entendeu? Mas a princípio o ideal é que construir família, é casar, né? É ter filhos, é isso que deve ser ensinado na igreja, é isso que a Bíblia ensina, é isso que o pai deve ensinar para os seus filhos, né? Casar e ter filhos. 2, 3, né? Então, quantidade não dá para dizer, mas enfim, casar e ter filhos é algo que está no coração de Deus. Mas nós sabemos que há exceções. Por exemplo, o apóstolo Paulo não casou, ele viveu para a obra, e ele disse que quem casa tem que dar metade do tempo à família e outra metade para Deus, né? Então, se a pessoa não quis casar, que sentiu um chamado de Deus para servir a Deus, sem ter nada para impedir, aí é louvável. Aí o galardão dessa deve ser bem grande, que foi o caso do apóstolo Paulo. Mas a gente fala aquelas pessoas que não querem casar para não ter dor de cabeça, para não submeter ninguém. É casar, Deus me livre. Sozinho eu faço o que eu quero, não tenho que dar satisfação para ninguém, entendeu? Então as pessoas que têm esse pensamento vão se dar mal, entendeu? Porque esse não é o conselho bíblico, né? O conselho bíblico, né? Família dá trabalho, é algo que o preço é alto, mas é um preço que vale a pena pagar. A família é algo maravilhoso. Tá certo? Amém?